Então, meus irmãos, eu hoje vou falar sobre o Salmo de número 2. Vou compartilhar com vocês aqui. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os atemoriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aleluia. Glória a Deus. Este salmo é um salmo profético e fala de vários aspectos proféticos, alguns que ainda não se cumpriram, outros que já se cumpriram, e fala de um momento da rebelião das nações e dos seus líderes contra Deus. Podemos aplicar essa verdade deste salmo ao movimento que as nações fazem hoje para romper os valores e preceitos da cultura ocidental, da cultura que for os valores e preceitos que foram inspirados na palavra de Deus. Há um mover no mundo inteiro contra as bases da sociedade fundamentada nos valores da Bíblia. Então, as pessoas se opõem a esses valores inspirados na palavra de Deus. Os valores herdados da cultura judaico-cristã. Esse movimento é o marxismo cultural, e ele está espalhado em todas as nações, em maior ou menor grau, sobretudo no Ocidente. E é como se as lideranças, e não é só liderança governamental, lideranças das big techs, lideranças, os grandes trilhardários do mundo, os donos do mundo, do poder econômico, nos governos, estão querendo romper aqueles liames, aquelas ataduras, aqueles vínculos que a palavra de Deus estabeleceu na vida cultural do Ocidente. E no verso 4, o salmista diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Isso aqui fala que o Senhor Deus é soberano. O Senhor reina
e está vestido de majestade. Jó, no capítulo 42, ele disse, ainda estava naquela tribulação toda dele, mas ele se rendeu à soberania de Deus. E falou, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor é aquele que fez os céus e a terra, e tudo que neles há. Deus é tremendo. Então, quando o salmista diz que ele se ri das oposições dos reis, das elites, ele se ri das forças do mal, é porque o Senhor é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. E toda a sua vontade, os seus propósitos, cumprir-se-ão na terra, cumprir-se-ão no Brasil, cumprir-se-ão no mundo. Então, povo de Deus, confia no Senhor. Não temas, porque Deus está no controle. Nós sabemos que esse controle dele envolve manter-se fiel àquilo que ele mesmo criou, dando livre-arbítrio ao homem, dando autonomia aos anjos também, e o mundo está no maligno, e com todos esses atores, essas variáveis, além de tudo isso, Deus é Deus, Deus é soberano. Os homens fazem escolhas, muitas vezes, em geral, opostas à vontade de Deus. Mas o Senhor continua sendo Deus e os propósitos dele se realizarão com todas essas barreiras e influências. O verso 7, o salmista diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que coisa linda! Muitos séculos antes, o salmista profetizou a vinda do Filho de Deus. E ninguém pode impedir o mover de Deus por meio da igreja, porque o Senhor estabeleceu a igreja na terra como corpo, como extensão dele. Ele, cabeça, nós, igreja, o corpo. Nesse momento histórico do Brasil, o Brasil está como ponta de lança do mover de Deus na terra. A igreja, como corpo de Cristo, se movimenta e leva consigo o Senhor, a rocha eterna, Cristo, a pedra de escândalo, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Jesus foi rejeitado pelo mundo, e ele avisou que os seus discípulos também seriam rejeitados. A igreja no Brasil hoje é como aquele jumentinho que levou Jesus, ele se assentou, puseram ele as capas, e ele se assentou no jumentinho, e a multidão louvava, dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus venceu o mundo. E ele nos deu autoridade, como corpo, como igreja, como povo dele, em nome dele, para pisar serpentes e escorpiões, para ligar e desligar, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos deu da sua autoridade para que também em nome dele vençamos o mundo. No verso 8, o salmista diz assim, como Deus falando para o Filho, pede-me e te darei as nações como herança,
e os confins da terra como tua propriedade. Cristo veio nos salvar, veio nos resgatar do poder do mal, veio nos libertar do jugo do pecado e do jugo do inimigo. E ele também veio recuperar o que havia sido perdido com a queda, pelo pecado. Na queda, o homem, desobedecendo a Deus, ao mesmo tempo obedeceu à serpente. E ele entregou o bastão de comando da terra, o bastão de domínio que Deus havia lhe dado nas mãos do inimigo. O homem entregou ao inimigo os reinos, o governo. Então, quando o diabo foi tentar Jesus, ele disse assim, está lá em Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. A intenção do inimigo era que Jesus o adorasse. E, em troca, ele daria todos os reinos deste mundo para Jesus. E Jesus refutou com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Vai-te, Satanás. Jesus recusou essa proposta do inimigo de pegar um atalho. E Jesus, na cruz, venceu. Satanás não sabia como era o plano de Deus. Mas Jesus, na cruz, venceu, fazendo-se expiação pelos nossos pecados, carregando as nossas dores e enfermidades. E a vitória dele na cruz foi não só contra o pecado, não só contra as maldições, mas contra o diabo. E tudo que o inimigo havia conquistado e enganado o homem com rebelião. Então, por esse texto, a gente vê claramente que o inimigo se sente o dono deste mundo. Ele diz, porque a mim me foi entregue. Adão, na queda, fez essa entrega de fato. Mas o Filho de Deus não somente nos resgatou do pecado, da opressão do inimigo, como também nos fez reis e sacerdotes para Deus. E Cristo venceu o mundo, venceu o mal, venceu as trevas e tomou da mão do inimigo as chaves da morte e do inferno. Então, uma das missões da igreja é evangelizar, é levar a palavra da salvação, é levar o evangelho, a boa nova do perdão, da vida eterna. E a outra é trazer o reino de Deus para a terra. Quando você evangeliza, quando você prega, quando sua oração é ouvida, quando você traz uma palavra profética, quando você leva a palavra de Deus, quando você abençoa pessoas, você está trazendo o reino. Trazer o reino de Deus para a terra é também reconquistar as nações para Cristo. Já citei, mas vou reiterar. Verso 8, pede-me, é Deus falando, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Pense bem, toda a terra, os confins da terra, as nações são herança de Cristo. Eu vou ler aqui um texto, pedir um pouquinho a paciência de vocês, um texto aqui em Apocalipse, capítulo 5. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz:
quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Glória a Deus! O Cordeiro é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir os selos, de dar consecução aos projetos, aos propósitos de Deus, porque ele nos comprou e ele nos fez sacerdotes e reis, e com ele reinaremos na terra. Então, além de evangelizar, nosso papel é o de reivindicar diante de Deus o Brasil para Cristo. É dizer, Pai, nós aqui do Brasil, povo de Deus, reivindicamos para Cristo aquilo que ele já resgatou, aquilo que ele já comprou. O Brasil pertence a Jesus. No verso 9 deste Salmo 2, o salmista diz: tu, as nações, se referindo às nações, tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Cristo é a rocha eterna que sem mão foi tirada da montanha. E no sonho de Nabucodonosor, que tinha imensa estátua de ouro, prata, bronze, ferro, essa pedra, essa rocha veio sobre os pés de barro e de ferro e os esmiuçou. E depois as pernas, as coxas, os ventres, o peito, os braços e a cabeça de ouro. Isso fala do reino de Cristo sendo instalado progressivamente ao longo da história da igreja. A gente tem uma perspectiva da história que é vendida para nós, que é uma releitura do inimigo. Mas Deus tem dado aqui e ali oportunidade da gente redescobrir a história na perspectiva dele. E nessa perspectiva, o Senhor tem vencido geração após geração. A rocha eterna, Cristo, tem esmagado os reinos deste mundo. E no sonho de Nabucodonosor, essa rocha ela se espalhava por toda a terra e crescia como uma grande montanha. E Daniel interpreta que essa rocha é o reino, um reino que jamais terá fim. Então, a rocha eterna
vai esmiuçar a cabeça de ouro. Nós estamos no tempo do fim, e o tempo do fim é esse, do combate na mente, do domínio na mente. O inimigo está dominando a mente das pessoas. O inimigo está com o seu mais sofisticado aparato de domínio, de controle, instalando na Terra, preparando para o reinado do anticristo. É a cabeça de ouro, é o desenvolvimento total da ciência, e ciência essa a serviço dos reinos deste mundo, a serviço do príncipe deste mundo, do governador deste mundo, do que comanda este mundo. Mas Jesus, como rocha eterna, Jesus como Rei dos Reis, com vara de ferro, vai despedaçar o poder espiritual que domina as nações, como se fosse um vaso de barro. A vara vem sobre aquele vaso e estraçalha, porque o Senhor é o El Shaddai. Aquele cordeiro que estava no meio do trono, que o ancião avisou para João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quando João olhou para o meio do trono, era um cordeiro que tinha aparência de que tinha sido morto. Depois da ressurreição, depois de ser restaurado na plena glória com o Pai, todo-poderoso, 7 pontas, 7 chifres, onisciente, 7 olhos. Ele ainda tem a aparência, ainda aparece a marca da morte dele. Porque essa marca é eterna. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por todos nós, ele morreu pelas nações. E ele vai quebrar o jugo das nações com vara de ferro, como se quebra uma vara de ferro, quebra um pote de barro. E o que está acontecendo no Brasil, meus irmãos, você pode achar que é uma questão de política. É política, mas não é só política, não. É um mover de Deus. É um mover espiritual que está pegando o Brasil em todas as suas camadas. E isso é um mover tipo rocha eterna. Quando a rocha eterna veio sobre os pés de barro e de ferro, no tempo do Império Romano, não foram os senadores romanos que se converteram primeiro. Não foi a elite do poder do império que se converteu. Foi o povo. Era o povão. E pegou o povão de baixo para cima. Até que o próprio imperador se converteu. Então, o que está acontecendo no Brasil é um mover de Deus sobre o povo. É o povão que a mídia chama de ignorante, que não sabe pensar, mas o povo tem instinto. O povo foi enganado muito tempo, mas tem olhos para ver que quem rouba não pensa no bem do povo. Então, não é só uma guerra de narrativas, não é só uma guerra política. É uma guerra das forças do bem contra o mal. A igreja vai tomar de assalto as fortalezas do inimigo, e as portas e as tranqueiras do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso vai acontecer, meus irmãos, em todas as nações. Em cada nação, essa batalha da rocha eterna versus cabeça de ouro vai assumir uma conotação diferente. Não é que tudo vai ser igualzinho, como está sendo aqui no Brasil, mas é uma guerra de cultura. É uma guerra na cultura. Então, a mídia estabelecida
está sendo impactada, invadida por uma mídia subterrânea, entre aspas, uma mídia fora do controle dos poderosos, homens e mulheres blogueiros, vlogueiros, e que chegam e falam, e que pensam e falam a verdade. E você vai ver, se você reparar, todos os maiores vlogueiros, né? Os que estão no YouTube aí, mandando com mais de 1 milhão, que têm sido, às vezes, perseguidos politicamente, são crentes. Eles não ficam falando de crença, eles não ficam falando de fé, mas eles são crentes. Eles têm fé no Senhor, eles oram. E o que é isso? É o choque da rocha eterna com a cabeça de ouro. É em todas as áreas, é na cultura, é no comércio, na indústria, na religião, na família, na política, são todas as áreas. E a cabeça de ouro vai ser esmigalhada. Quer dizer que os reinos deste mundo serão derrotados e se tornarão todos politicamente crentes e todos os países vão ser crentes? Não, não é isso. É uma guerra espiritual. Essa é uma batalha espiritual. E o inimigo vai ser derrotado, sim, vai dar uma recuada, mas ainda não é a instalação efetiva do reino de Cristo. É a tomada do reino no mundo espiritual. É a vitória da rocha eterna sobre os reinos deste mundo, sobre os principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. E é Cristo vencendo como cabeça através do seu corpo. É a igreja que vai vencer. Pensa bem, a igreja vai derrotar o inimigo. Cristo vai derrotar o inimigo através da igreja. Porque como pessoa, como indivíduo, Cristo já derrotou completamente a Satanás, os principados e potestades. Mas agora está na hora da igreja, como corpo. A igreja como jumentinho, levando o Senhor e aclamando: Jesus Cristo é o Senhor. Então, como eu disse, em cada nação, essa batalha vai assumir uma característica, uma peculiaridade diferente, uma ênfase maior na área cultural, ou econômica, ou política, mas vai acontecer. O domínio do Senhor vai ser claramente estabelecido espiritualmente. E aí, como o mundo já está se preparando para o reinado e o domínio do anticristo, a igreja é arrebatada, o anticristo reina, o Apocalipse desenrola, os 7 selos são abertos, o juízo de Deus vem sobre o reinado do anticristo, então Cristo volta fisicamente. Para o arrebatamento da igreja, Cristo virá para aquele que o busca. Para o arrebatamento da igreja, a palavra diz: ouvirás a trombeta. Busque o Senhor, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Agora, no tocante à volta de Jesus para reinar sobre todas as nações com vara de ferro, todo olho o verá. Ele virá descendo com a sua igreja na órbita da Terra, na velocidade estrondosa, com seus santos, com a igreja. Parte da igreja vai ficar e parte vai subir. E ele vai estabelecer o seu reino imediatamente em todas as nações e as regerá com vara de ferro. Mas agora nós estamos na época em que a conquista espiritual das nações está acontecendo. É a era da igreja. É o tempo dos gentios. E bate com aquele verso 8.
onde Deus diz: pede-me e te darei as nações e até os confins da terra. Jesus Cristo é o Senhor. A igreja vai vencer e resgatar esse domínio espiritual em todas as nações para Cristo, em nome de Cristo, pelo poder dele e para a glória dele. E vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eu digo, queridos, vamos orar por esta terça-feira, dia 7 de setembro. Centenas, milhares, milhões de pessoas, de brasileiros, irão às ruas. E a igreja também vai às ruas. E a igreja vai levar Jesus Cristo, o Senhor. Homens e mulheres de Deus vão às ruas e vão orar abertamente, dizendo: reina nesta nação, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, nos rincões do Brasil. Povo, gente, povo simples, vai na rua e vai orar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. A unção do Senhor, a autoridade do Senhor, a vara de ferro, o poder do Senhor está sobre o Brasil. Essa vara de ferro, essa unção, ele vai despedaçar o jugo do inimigo como pote de barro. A unção quebra o jugo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor chama você, chama cada um de nós para ter parte nisso. Na evangelização, buscando o seu reino, na oração, trazendo o seu reino, buscando o reino dele em primeiro lugar. Deus te abençoe. A paz do Senhor.